Bora, galera, vamos aí para um novo vídeo. E aí? Polêmico dessa vez, né? Afinal, anime é coisa do diabo? Você já ouviu a tua mãe, a tua avó falar disso? Você já foi na igreja, ouviu a respeito disso? Você já viu aí no Instagram alguma coisa do tipo? Eu vou te falar que, nascido ali em berço evangélico, né? Já ouvi muito isso quando eu era criança, a respeito de filme, a respeito da TV, a respeito de histórias por aí, de desenho animado. Ah, isso daí é do diabo, hein? Toma cuidado, blá, 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 blá. Gente, não quero tratar muito aqui a respeito de religião, eu quero falar a respeito de história em quadrinhos, de mangá. Não é um vídeo para crente, não é um vídeo para evangélico, mas quero deixar aqui uma perguntinha para você. Por que demônios são tão populares nos mangás? Por que a gente sempre vê demônios sendo tratados na cultura pop e até de uma maneira, vamos dizer aí, romantizada? E será que isso é realmente coisa do diabo? Não quero me aprofundar muito nisso, mas esses dias eu estava ali pensando, me veio à mente, eu estava assistindo Dandadan, e aí de repente eu parei para pensar, me veio um estalo aqui na mente. Caramba, os últimos shonen mais populares dos últimos anos, todos eles tinham na sua temática demônios. Não é maluco isso? Dandadan, que foi o último agora de 2024, é, tem ali os espíritos malignos, né? E a gente aqui, na nossa cultura, a gente chamaria de demônio, né? Os demônios, ainda que lá no Japão seja tratado de maneira diferente, né? Muitos ali são chamados de yokai ou de oni, que tem uma conotação um pouco diferente da que a gente tem e trata a respeito de espíritos aqui, mas uma coisa é fato, são espíritos. E por que que espírito maligno na cultura pop é tão glamourizado? Porque eu não sei muito bem a resposta, já quero te dar um spoiler aqui, mas é meio que uma análise. Você já percebeu o quanto de anime tem que mostra demônios? E muitas vezes de maneira boa. Tudo bem, lá na cultura japonesa existem os demônios bons, os demônios não tão maus assim, os demônios ruins. Aqui a gente vê também isso na Umbanda, né? Eu não tenho muito conhecimento a respeito ali dessa religião, mas eu sei que tem um santo bom, um santo ruim, um santo que é ruim, você pode mexer com ele, aquele outro que, mano, não mexe com esse negócio ruim não, tal. E, enfim, em várias culturas existem esses espíritos que trazem um material muito rico ali para a cultura pop trabalhar, e isso parece que tem sido cada vez mais popular. Você já parou para pensar nisso? E aí eu fiz uma listinha aqui dos últimos animes de muito sucesso e, e shonen, né, claro, e todos eles tinham demônios envolvidos na história. Primeiro, o nome já fala, né? Demon Slayer. Ele é de 2019. O anime foi lançado primeiramente ali em 2019, ainda que o mangá seja de antes disso. E ali a gente começa a ver um padrão nessas histórias de mangá e anime que eu já não concordo muito, eu já não gosto muito, mas enfim, é uma realidade e na história faz ali seu sentido, se torna divertido e tudo mais, mas o padrão é que nesses animes, na listinha que eu fiz, o demônio, ele, além de fazer parte da trama, tem um protagonista que é possuído pelo demônio. E ali, tá bom, o Tanjiro não é possuído por nenhum demônio ali, mas a irmã dele, que também divide o protagonismo ali com a turminha de heróis, e ela é possuída por um demônio, pelo sangue ali do Muzan. E é interessante pensar nisso, né? Não é, claro, o primeiro anime, nem vai ser o último que trata a respeito disso. A gente vê animes muito antigos que já tinham essa proposta, mas é interessante
a gente pensar como ali é algo bom. Ainda que tenha sido uma tragédia ali para o Tanjiro, para a própria Nezuko, mas ela utiliza daquele poder para ficar mais forte e então vencer o inimigo. Ou seja, ela se beneficia com o fato de haver um demônio ali. Outro da lista, vamos ali para o ano de 2020, o ano seguinte é Jujutsu Kaisen. Ali onde o Itadori ele come o dedo do Sukuna e ele passa a ser possuído pelo Sukuna. Outro protagonista de história shonen que ele utiliza do poder do diabo, do demônio, utiliza do poder do demônio para ser um herói. Engraçado isso, né? Porque eu não sei vocês, mas eu sempre tive a percepção de que demônio é ruim e ponto final. Demônio é coisa do mal e ponto final. Mas parece que existe um certo consenso hoje em dia nas histórias, na cultura pop, de que o mal nem sempre é tão mal assim, e o bom, o bem, nem sempre é tão bem assim. De que existe muitas camadas de cinza. E isso é necessário para que a história se torne interessante, para que a história se torne cativante. Afinal, se o mal for simplesmente mal, a história não vai ser tão legal assim. E se o bem for puramente bem, ninguém é puramente bom, então isso não vai fazer sentido para a história. E aí a gente vê aí o filme do Superman, né, que está para lançar nesse ano de 2025. O trailer do novo filme de Superman estourou na internet. Se eu não me engano, é o trailer de filme mais assistido de todos os tempos. Eu não eu acho que é de filme de herói, né? Se eu não me engano, algo assim do tipo. E e é engraçado pensar que agora parece há uma volta para esse conceito de bem e mal, aonde nos filmes anteriores o Superman era alguém ali muito mais assim, né, sério, muito mais dramático e até a paleta de cor dos filmes ali do Zack Snyder era uma paleta muito mais sombria e aquela coisa dramática. E ainda que o Superman ali ele fosse meio que bom absoluto, mas quando ele renasceu negro, do mal, enfim. Esse novo filme de Superman parece que vai abordar o bem como sendo algo interessante. O Superman vai de novo voltar a ser um escoteiro, o cara bom. Algo que eu achava muito interessante nos filmes da Marvel era o Capitão América, porque o Capitão América foi muito bem representado, na minha opinião, onde ele era sim o cara bom, o escoteirinho, aquele que se joga para proteger a todos da granada, aquele que pode apanhar o dia inteiro, que ele vai até a morte para proteger a humanidade, aquele que levanta o martelo do Thor, porque ele é digno, porque ele é bom. Mas, enfim, parece. Eu vejo muitos vídeos aí de roteiristas e tudo mais, e eu concordo com a ideia de um roteiro em que apresente as falhas do personagem. Mas é interessante, porque o próprio Tanjiro, ele só é bom. E ainda assim é incrível, é um personagem incrível. O Capitão América, ele só é bom. E ainda assim ele foi retratado de uma maneira muito interessante, onde a gente torcia por ele, mesmo não vendo nele falhas. Não que eu acho que está errado um jeito ou outro, mas eu acho interessante ter também esse ponto de vista. Eu não acho que todo herói de filme, de história, de mangá, ele tem que ser puramente bom. Afinal, a maioria, eu, por exemplo, eu não sou puramente bom, eu tenho minhas falhas, mas de vez em quando é tão bom olhar para um personagem que nos inspira, porque ele não falha na sua moral. O Tanjiro que eu falei, que é de Demon Slayer, grande falha dele era ser muito bom, porque ele era muito bonzinho, muito inocente e tudo mais. Mas enfim, o próximo aqui da lista é o Chainsaw Man,
de 2022. Pulou um ano aí, né, 2021, mas 2022, onde o Denji, o protagonista, ele é possuído pelo demônio da motosserra, o Pochita ali. E de novo temos um demônio sendo romantizado. É aquela história que eu falei de que, para mim, demônio é mal. Não tem como um demônio ser bom. Mas se na Nezuko ela se tornou, ela conseguiu domar o demônio, e mesmo o demônio estando dentro dela, e ela passou a utilizar o poder daquele demônio para fazer algo bom. A gente vê em Jujutsu Kaisen, o Itadori também, utilizando o poder do demônio. Mas a história parece pintar que é bom ser possuído por um demônio. A gente vê aqui em Chainsaw Man de novo, um menino que ia morrer e só sobreviveu porque ele foi possuído por um demônio. Eu acho isso muito engraçado. Poderia ser alguma outra coisa, senão um demônio ali na história, né? Mas enfim, não estou criticando a obra. Eu acho a obra incrível. Inclusive, eu li lá na época que lançou Chainsaw Man. Eu fiquei vidrado na história, vidrado. E esse ano, agora, no fim do ano de 2024, eu assisti o mangá de o anime de Chainsaw Man. E, mano, que incrível também. Muito bom. Mas eu acho muito engraçado, muito curioso como os demônios são retratados como sendo algo bom para a pessoa. Você já pensou ser possuído por um demônio? Seria algo bom para você? Não façam isso, tá? O outro da lista e o final que eu já mencionei aqui no começo do vídeo é Dandadan, de 2024. De novo, pulou um ano. Então, 2019 teve Demon Slayer, 2020 Jujutsu, 2022 Chainsaw Man e 2024 Dandadan, onde ali o Okarun é possuído pelo demônio da velha Turbo, e ali ele ganha poderes e tudo mais, e começa a sua saga em recuperação de suas bolas. Mas, ah, enfim, o que vocês acham de tudo isso? Por que demônio é tão popular na cultura pop? Não, eu acho que não é apenas no Japão, os Estados Unidos também trata bastante desse assunto. Teve aquela série, eu não assisti, então não posso falar muito dela, mas teve a série Lucifer, onde, até onde eu entendi, Lucifer, ele é um par romântico ali, é um cara bonitão e ele, enfim. Por que demônio ele é tão romantizado e valorizado? Porque o mal não pode ser mal. Porque hoje em dia a gente não pode criar vilões que eles só são maus. Enfim, se você está criando um mangá, talvez para ele fazer mais sucesso, você deve colocar um demônio na história. E por que eles são utilizados? Eu tenho para mim de que lá no fundo, todo mundo acredita nisso. Todo mundo acredita. Você pode ser um ateu, mas lá no fundo, uma história de um espírito amaldiçoado, de um espírito maligno, de um demônio, isso daí mexe com a gente, porque lá no nosso interior a gente acredita nisso. Sabe aquele filme Paranormal que fez um baita sucesso anos atrás? Que era um filme super paradão, sem graça, e na última cena do filme apareceu um fantasma lá, um demônio. Por que isso é tão interessante? Porque filmes desse tipo nos chamam tanta atenção e nos dão mais medo do que um monstro qualquer. Talvez seja porque a gente já percebeu que monstros não existem de fato. A gente já percebeu que não tem nenhum monstro lá no Lago Ness. A gente já percebeu que Frankenstein não existe e não há possibilidade de existir. Porém, espíritos malignos, fantasmas, demônios, enfim, essa parada do sobrenatural, do espírito, de algo espiritual, ainda não é explicado pela ciência. A gente ainda não sabe se é real ou não.
Ainda tem muita gente que acredita nisso, e quem não acredita ficaria com o pé atrás diante de algumas situações inexplicáveis que acontecem. Eu tenho certeza que todo mundo ou já presenciou alguma história maluca, ou tem algum amigo, tem algum familiar aí que já presenciou algo do tipo. Então, quando a gente vai criar histórias que tratam a respeito de algo que pode ser real, algo que pode mexer com a gente fica mais interessada. Quem vai ler a história talvez fique mais engajado, até no subconsciente, inconscientemente fique mais engajado em assistir, em ler aquela história. Talvez seja mais interessante, por exemplo, do que uma história a respeito de robôs, ainda que eu gosto muito de Mecha, eu gosto muito do Terminator, do Eu, Robô e outras histórias do tipo. Afinal, elas podem ser reais no futuro? Matrix pode ser real no futuro? Enfim, a gente já tá na Matrix. Mas enfim, tudo aquilo que tem um fundinho de verdade, um fundinho de realidade, eu acho que se torna mais interessante. Sabe aquele lance da suspensão de descrença? É algo que é tão absurdo, tão mentiroso, que eu já não engajo mais com tanto interesse na história. Mas tem um mangá, um anime que eu achei muito interessante, caramba, pra mim, ele tá ali no top 3 de animes que eu assisti ano passado, em 2024, que é Frieren. E esse anime trata a respeito de demônios de uma maneira que eu achei fantástica. A Frieren ali, ela conhecendo muito a respeito de demônios, ela bate no pé de que demônio, sim, é mal, é puramente mal. Não tem nada de bom em um demônio. E mesmo quando os demônios conseguem convencer outros humanos de que eles podem ser bons, de que eles podem ajudar os humanos, de que eles têm ali uma compaixão, enfim, é puramente mentira. É puramente mentira. E o autor fez de uma forma que ficou tão interessante, que para mim prova de que uma história pode ter um mal sendo mal e um bom sendo bom. Puramente mal, puramente bom. Eu já falei aqui de Superman, né, de como ele é puramente bom, e isso é incrível, e dá para criar histórias incríveis ao redor disso. Também dá para criar histórias incríveis a respeito do mal, que é puramente mal. Por que que ele é mal? Porque ele é mal. Porque há apenas maldade, vilania pura nesse personagem. E parece que existe meio que todo um lance assim de que não pode mais. O mal não é mal. O mal tem. Não, ele é mal porque a sociedade fez isso com ele. Não, eu lembro do anime de Frieren, tinha uma galera querendo cancelar ele, porque o demônio era mal, simplesmente mal. E ainda falaram que era racismo matar demônios, porque está indo contra a raça de demônios. Como assim você vai matar alguém sem... enfim. E aí, o que você acha desse vídeo maluco, desse conteúdo maluco? Por que que na cultura pop demônios são tão populares? E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aí no canal para mais vídeos como esse aqui, a gente delirando a respeito de assuntos da cultura pop e também falando a respeito da criação de mangás. Eu sou o Moser e esse canal é o Mozart Visual, um lugar para falarmos a respeito de tudo isso e também irmos juntos criando nossas histórias. Fechou? Deus te abençoe e até mais.